Bem, pessoal, laxante ou supositório, o que é melhor usar se você está passando por um quadro de constipação e obstipação? Vou explicar para vocês como age cada um, para vocês entenderem qual o contexto e qual o raciocínio do médico, né? No contexto da gente da neurocirurgia, é muito comum o paciente se queixar. Ou porque a gente está fazendo uso crônico de remédio para dor, por ele ter uma dor crônica, ou o paciente passou por uma neurocirurgia comum também, porque não está andando porque operou a cabeça, operou a coluna. Então, esses dois contextos a gente utiliza muito, né? Então, vamos lá para vocês entenderem, né? O laxante, né? Do Conax, Lactopurga, né? Tamarim, todos esses remédios, eles têm um efeito irritativo do trato gastrointestinal, né? Ah, Júlia, mas é um fitoterápico, é um remédio da natureza. Não importa. A maioria deles, dessas plantas, né? O famoso chá de sene, né? Cássia, vários outros, eles têm esse efeito, né? Eles passam pelo trato gastrointestinal, irritando, muitas vezes, aumentando essa contração, por isso que às vezes dá um cólica, né? Aquela do abdominal, como também às vezes é a produção de muco. Então ele tem, sem dúvida nenhuma, um efeito mais sistêmico. Por isso que desses incômodos você tem que tomar via oral, né? Absorvido, uma série de coisas, mas normalmente são bem tolerados. Nesse contexto que eu disse, como os que eu uso, né? Passando para o paciente, é transitório, né? Um fenômeno que aconteceu, uma certa dificuldade. O paciente tem que entender que tem que beber muita água, comer muita fibra, que isso por si só vai melhorar o trato. Então você tem que ir atrás da causa. Existem situações que são contraindicação absoluta para esse tipo de remédio. Por quê? Porque o fato dele irritar, imagina, o paciente tem uma obstrução. Então não vai ter para onde ir. Você vai aumentar a quantidade de gases, aumentar a quantidade de muco, aumentar a contração e o ar não tem para onde ir, não tem como as fezes passar. Você vai agravar o quadro do paciente. Apendicite, outras doenças infecciosas, tumores e outros. Tem que ter muito cuidado nessa situação. Então se teve uma mudança aguda e não sabe a causa, o médico vai ter que investigar, né? Nessa situação, não tem dúvida nenhuma que esse tipo de medicação não pode. Mas na grande maioria das outras, ele tem um efeito rápido, previsível, eficaz, né? Os supositórios, eles têm a grande vantagem de agir ali localmente. Então não passa pelo resto do intestino, não absorve tanto no resto do corpo. Então muitas vezes, né, situações locais, o paciente está com fezes endurecidas, uma série de coisinhas ali localmente, ele pode ajudar. Júlio, tem escolha de um para outro? Não. O médico, né, o coloprocto ou o seu clínico geral que está te acompanhando, ele vai ver no seu contexto qual o motivo daquela sua obstipação, constipação e vai dar. Normalmente pode ser dado os dois. E aí vai ser a escolha do seu contexto para ver. Então não é muito, só nesse caso só usar um no outro. Eu expliquei na situação que você não pode utilizar, né? E óbvio, na parte anal tem ferido, uma série de coisas que às vezes dificulta o paciente fazer uso também de supositório. Então, contraindicações, pelo funcionamento do remédio, você consegue entender e escolher entre um e outro, tá bom? Normalmente os dois podem ser utilizados, aí o médico vai conversar com o paciente e ver cada situação, tá bom? Espero que tenha ajudado.